Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Mogi News. Hoje nós estamos com o Ivan Oliveira, ele que é educador físico e também realizou mestrado e doutorado em biotecnologia. Ivan, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Para começar, eu gostaria de saber de você o seguinte: você está atuando hoje no ProHiper. Sim. Qual que é a importância da atividade física na terceira idade? Ô, Geraldo, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Quando a gente fala de envelhecimento, um dos fatores principais do envelhecimento é a manutenção da capacidade funcional, independente da doença que acometa esse idoso, essa população, né? E hoje a ciência sabe que a única maneira do indivíduo se manter funcional, se manter conseguindo realizar as atividades de vida diária, é através do exercício físico. Então, o exercício físico ele é fundamental para o idoso manter a sua capacidade funcional, ou seja, manter as suas atividades de vida diária com qualidade. E quando a gente fala de exercício físico, principalmente o exercício de força, um dos principais fatores que se perde no envelhecimento é a perda da massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, e a perda da força muscular, que a gente chama de dinapenia. Então, quando a gente perde essas duas características, a gente perde a capacidade de executar as tarefas do dia a dia. Perfeito. E para além da questão física mesmo, né, como você comentou agora, a questão da atividade física, ela traz também uma elevação da autoestima da pessoa idosa? Ah, sim, com certeza. A gente está num mês muito importante, que é o Junho Violeta, Sim. né? Que é um mês que se destina ao combate da violência contra a pessoa idosa. E uma das características da violência contra a pessoa idosa é a violência social e o abandono, né? E aí o exercício físico ele entra como um fator de acolhimento também nessa população. Tá. Então, além de sanar as características fisiológicas, né, a gente observa que o idoso que é acometido por um programa de exercício, ele tem uma possibilidade maior de acolhimento. Entendi. E hoje no ProHiper, quais são as principais frentes de atuação? Tem a questão também atividades com piscina, né, e tudo mais. Eu gostaria de saber de que forma vocês atuam lá. Legal, muito interessante. Bom, o ProHiper hoje eu acredito que ele é o principal programa de saúde pública e promoção de saúde em Mogi. Hoje a gente tem três grandes vertentes. A gente tem a hidroginástica terapêutica, a musculação terapêutica e o exercício físico multicomponente terapêutico. A gente atua nessas três vertentes, né? O exercício físico multicomponente ele entrou há pouco tempo no nosso programa. Ele vem como um fator principal. A gente publicou vários artigos mostrando que o exercício físico multicomponente ele é mais barato, por exemplo, que a musculação terapêutica, atingindo um número maior de pessoas. Então, como a gente pretende cada dia atingir mais idosos na cidade, ele veio como uma frente importante, porque a gente consegue atender um número grande de idosos com um único profissional de educação física. Então hoje a gente tem basicamente essas três vertentes: musculação terapêutica, hidroginástica terapêutica e o exercício físico multicomponente. Partindo disso, então, o sedentarismo hoje, na questão da pessoa idosa, ela é um grande problema. Né? Sim, sim. Como é que a gente atua para tirar, né, a pessoa idosa dessa condição? Porque muitas vezes a pessoa não tem condição de ir para o ProHiper, não tem essa infraestrutura, né? Perfeito. Como é que a gente chega até essas pessoas? O sedentarismo hoje ele é um grande problema mundial. Né? Tá. Eu costumo dizer que o sedentarismo é um dos principais fatores para óbito prematuro hoje no mundo. Né? Então, tirar o indivíduo do sedentarismo, independente dele ser idoso ou não, é uma característica cultural e nós precisaríamos de uma força-tarefa muito grande do poder público com campanhas educacionais para mostrar para a população, num geral, que o simples fato de você iniciar uma atividade física, você tem uma menor probabilidade de riscos de uma morte prematura. E aí a gente tem que separar o que é atividade física e o que é exercício físico. Então, o simples fato de um indivíduo começar uma atividade física, ou seja, subir alguns degraus de escada, ir a pé até o ponto de ônibus, caminhar um pouquinho no parque, esse simples fator ele já diminui o risco de comorbidade dessa pessoa. Perfeito.
Mas tem aquela questão também que você até comentou do abandono, né? Muitas Sim. vezes o próprio abandono ele acaba promovendo o sedentarismo da pessoa idosa. Né? O abandono é uma característica muito forte hoje na população idosa, independente de classe social. Tá. Né? Então, educar as famílias que acolhem essas pessoas idosas para mostrar a importância da atividade física para a manutenção da capacidade funcional dessas pessoas é extremamente importante. Uhum. E mostrar para essas pessoas, para essas famílias, para o poder público, que o idoso ativo, pensando economicamente, ele é um idoso mais barato. Ou seja, se eu tenho uma população idosa mais ativa, eu tenho um fator econômico, social e de saúde com menor custo. Quando você tem vários idosos ativos num único local, você precisa de menos infraestrutura para cuidar daquela grande quantidade. Uhum. Se eu tenho idosos mais acamados com maior incapacidade funcional, eu preciso de uma estrutura maior que carece de um recurso financeiro maior. Para o próprio poder público, Para o próprio poder público, com certeza. E até a gente estava comentando aqui, antes de iniciar a gravação, né, da questão do boom da população idosa, algo que vai acontecer no Brasil, que você estava comentando. Do ponto de vista de estrutura, tanto familiar, né, quanto de políticas públicas, como que a gente está? Complicado. Muito difícil. Estima-se que no máximo em 20 anos a nossa pirâmide geográfica ela inverta por completo. Ou seja, a gente vai ter um maior número de idosos e um menor número de pessoas jovens. E aí a gente vê que o poder público ainda ele vem engatinhando em relação a isso em todas as frentes. Uhum. Na frente social, na frente de saúde pública. É óbvio que se a gente comparar isso há 2 décadas atrás, isso teve uma evolução, mas uma evolução em pouca escala, tanto de âmbito municipal, estadual e federal. A gente precisa educar a população jovem em relação ao processo de envelhecimento, porque a gente vai ver uma grande escala disso, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente cultural, de saúde pública e de inserção dessas pessoas no âmbito social de acolhimento. Você comentou do âmbito municipal, né? Falando de Mogi das Cruzes e Alto Tietê, como que você enxerga essas cidades na atuação da promoção do bem-estar da pessoa idosa? Olha, eu já atuei em algumas cidades aqui da região em relação a isso. Apesar do ProHiper hoje, a gente tem uma fila de espera em relação ao atendimento da população. Sim. A gente ainda é a única cidade da região aqui que tem um centro de exercício físico terapêutico que atende uma grande quantidade dessas pessoas. Nós tínhamos um centro de idosos em Poá também, público, onde eu atuei por 18 anos, mas infelizmente depois da pandemia ele não foi reaberto pelo poder público e ele acabou sendo extinguido lá, ele não existe mais. A gente atendia mais de 1.500 pessoas lá, né? Então, dentro das cidades aqui da região ainda a gente vê Mogi das Cruzes um passo à frente em relação a essa característica da promoção e prevenção de saúde, porque o ProHiper hoje ele é um grande centro, apesar de algumas dificuldades, mas ele consegue ainda acolher um número grande de pessoas. Uhum. A própria UNAI também, né, tem um trabalho importante. Sim, né? A UNAI é a Universidade da Terceira Idade, né? Porque quando a gente pensa na população idosa, a gente tem que pensar em várias frentes, porque quando a gente pensa na definição de saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então você precisa, através dos programas, acolher essas 3 vertentes aí. Perfeito. E falando um pouco de você, né? Como que você teve esse despertar, essa vontade de ir trabalhar como educador físico, justamente com a pessoa idosa? Bem legal. Eu cheguei na faculdade de Educação Física pensando em trabalhar com alto rendimento. Eu fui atleta de voleibol, então minha ideia era ser um fisiologista aí do alto rendimento, né? Mas no 3º ano da faculdade eu fui fazer um estágio em aprimoramento cardíaco, em reabilitação cardíaca no Instituto do Coração. E ali foi onde eu tive o primeiro contato com essa relação do exercício como terapêutica, né? Então foi ali que me despertou para a terceira idade
eu acabei tendo contato também no Hospital das Clínicas com uma pós em Fisiologia do Envelhecimento. E aí eu comecei a verificar a possibilidade que eu podia mudar a vida das pessoas através do exercício e acolher essa população. E associado ao mercado de trabalho mesmo, né? Então, lá na década de 90, no começo dos anos 2000, se falava muito pouco disso, mas com uma projeção muito grande, que as pessoas até muitas vezes não acreditavam. E aí eu resolvi surfar nessa onda, né? E entrei em 99 para 2000, e aí eu comecei a abraçar o envelhecimento mesmo e estou há 20 anos aí, mais ou menos. Legal. E aí, nem chegou a trabalhar com questão de alto rendimento? Comecei a trabalhar no início da minha carreira no voleibol de Suzano, como preparador físico de uma equipe feminina de voleibol. E logo em seguida, eu já migrei para a população idosa, já consegui o meu primeiro paciente, o meu primeiro cliente. Fui trabalhar nesse centro público lá em Poá, que lá eu implantei esse programa de exercício físico multicomponente e daí eu não saí mais. E você chega a realizar atendimentos individualizados para a pessoa idosa, e como que isso acontece? No sentido assim, você puxa um exercício a partir de alguma dor que ela tem específica? Como que você monta um cronograma? Nossa, muito legal a pergunta, Geraldo. Hoje eu tenho uma empresa chamada Home Care Movement Senior, onde a gente atende essa população a domicílio. Né? A população idosa, principalmente a população mais frágil, né? O idoso mais longevo, que é aquele idoso acima de 80 anos, ele se adapta muito bem ao programa no lar, no acolhimento do teu lar. Né? Uhum. Então, como que se pensa num programa de prescrição de exercício para a população idosa? Tudo vai depender de algumas vertentes. Então, você precisa de uma boa avaliação, que eu chamo essa avaliação de avaliação clínica cinético-funcional. Então, ali a gente vai identificar as principais fisiopatologias desse indivíduo, a capacidade funcional desse indivíduo. Existem protocolos válidos hoje internacionalmente. Em cima dessas variáveis que você vai montar a prescrição de exercício de acordo com as deadlines, de acordo com as diretrizes que norteiam a prescrição de exercício. Uhum. Que dentro dessa população a gente usa muito Sociedade Brasileira de Geriatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia e a JOSPED, que é um jornal de ortopedia e traumatologia internacional. Porque essa população ela é acometida pelas doenças crônicas não transmissíveis, tanto osteoarticular quanto cardiovascular. Então você faz esse compilado de informação e aí em cima disso você monta a prescrição. Bacana. E você até comentou da questão do poder da atividade física, da musculação como terapia, né? E queria te mandar de volta. Qual é o poder disso? Olha, é muito interessante isso. Para você ter uma ideia, hoje, o exercício físico ele é o tratamento não farmacológico mais indicado para a maioria das doenças. Então, o exercício físico hoje ele é capaz de modular a pressão arterial igual a um tratamento medicamentoso. Uhum. Então, sem citar marcas aqui, né, mas você tem remédios que reduzem a pressão arterial por até 24 horas. Uma única sessão de exercício, desde que prescrita para esse fim, tem a capacidade também de reduzir a pressão arterial por até 24 horas. O exercício físico hoje ele é capaz de reduzir marcador inflamatório, que foi a minha tese de mestrado, por exemplo, e a minha dissertação de doutorado. Então a gente sabe hoje que o exercício físico ele é capaz de modular dor, o exercício físico é capaz de reduzir glicemia, o exercício físico é capaz de promover angiogênese, que é o aumento do número de vasos, e aí consequentemente ele consegue cuidar da parte cardiometabólica desse paciente. Então o exercício físico hoje ele é capaz de modular as mesmas variáveis que a ação medicamentosa usa. E aí para o idoso isso é extremamente importante, porque a maioria dos idosos eles são polifármacos. O que é um idoso polifármaco? É aquele idoso que toma mais de 5 medicamentos por dia. Então a gente sabe que esse idoso, introduzido num programa de exercício terapêutico, ele pode ou manter esse número de polifármacos, que já é uma grande vantagem para ele não aumentar, ou muitas vezes ele pode até reduzir o número de medicamentos. Legal, porque a gente tem uma cultura hoje muito forte de farmacológica. Sim. Né? Qualquer problema a gente recorre ao remédio. E a atividade física ela vem justamente então nessa supressão, né? É legal, isso que você falou é interessante. Eu
eu circulo muito na área médica, tenho amigos médicos, meus colegas médicos indicam paciente, eu indico pacientes a esses colegas. E a gente discute muito isso sobre a cultura medicamentosa do brasileiro, né? Um caso bem interessante, uma vez um médico amigo meu me contando que um senhor entrou no consultório, né? E com uma crise hipertensiva. E aí eles fizeram todos os exames e ele falou, ó, seu fulano, o senhor não é hipertenso, o senhor tem apenas uma crise hipertensiva. Então o senhor precisa cuidar um pouquinho da alimentação, entrar num programa de exercício que as coisas vão se resolver. Como assim, doutor? O senhor não vai me prescrever um remédio para hipertensão, né? Então, é uma característica cultural da população brasileira ter essa ação medicamentosa. E aí vai naquele fator de educação de saúde, né? Essa educação de saúde precisa vir lá do banco escolar, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê. E voltando agora um pouco para o seu mestrado, para o seu doutorado em biotecnologia, como que essas duas coisas conversaram na sua carreira? A questão de servir a população idosa, né, e a biotecnologia, como que você uniu as duas coisas? Bacana. Na época da graduação, eu sempre tive a vontade de ser um professor universitário, né, e eu queria muito... eu fiz meus projetos de introdução científica, mas uma coisa que eu queria muito dentro do mestrado e doutorado era não estudar o modelo animal. Eu queria estudar a população propriamente dita, né? E aí eu conheci o Dr. Miguel Luiz Batista Júnior, que foi o meu orientador e se tornou meu amigo, onde ele tinha um laboratório que estudava só o modelo animal. Então, ele tinha lá os ratinhos dele que estudavam envelhecimento e marcador inflamatório. E aí, quando eu cheguei para a entrevista, para as provas, coordenando um centro de idosos com 1.500 idosos, né, a gente uniu as duas coisas. Estudar o efeito do exercício físico, da inflamação no envelhecimento, mas no humano. Então aí eu consegui associar o trabalho que eu já fazia, conseguindo contribuir um pouquinho melhor para a ciência com um modelo humano, com um N muito grande, com um número de voluntários muito grande, que acho que aí foi o fator positivo da história. Legal. Na época você estava, essas mil pessoas eram de Poá. De Poá, Centro de Idosos de Poá. A gente conseguiu fazer as coletas tanto da dissertação do mestrado quanto da tese de doutorado nesse local. Então a gente verificou o efeito do treinamento físico na redução desses marcadores inflamatórios nessa população. E aí a gente observou que em 8 semanas de um programa de exercício 3 vezes por semana, esses idosos foram capazes de reduzir as citocinas, que são esses marcadores inflamatórios. Então, depois de 16 semanas, esses idosos eles eram menos inflamados comparados a um grupo controle, ou seja, a um grupo que não fazia exercício. Então, a gente conseguiu mostrar que o exercício físico reduz a inflamação sistêmica. Então, se ele reduz a inflamação sistêmica, ele pode contribuir para as doenças crônicas não transmissíveis, artrose, artrite, hipertensão, diabetes e as doenças cardiometabólicas. Legal. E você comentou que queria ser professor, né, universitário. Sim. Chegou? Como é que está a situação? Eu atuei aí por 10 anos na graduação, eu lecionei na UMC, lecionei na Unisus, na Unipiaget também, né? Hoje eu leciono em pós-graduação e estou um pouquinho distante da graduação, estou me dedicando mais às minhas empresas, né? E estou um pouquinho longe da graduação, só atuando na pós-graduação. E a característica de lecionar na graduação era a vontade também de mostrar para novos estudantes esse caminho do envelhecimento, né? Que ainda, infelizmente, a gente tem uma procura muito pouca ainda em relação aos estudantes, né? Então, hoje na Home Care Movement Senior, os meus educadores físicos que atuam comigo foram todos ex-alunos que passaram por mim, que fizeram estágio comigo, né? Que eu consegui, de alguma forma, acender essa chama aí do exercício terapêutico. Então, eu acho que foi de grande valia. Legal. Então, nas suas aulas, você busca puxar um pouco para esse lado da questão do envelhecimento também. Sim. E até te perguntando agora, puxando, isso é pouco comentado entre os próprios professores? Sim. O envelhecimento hoje, no mundo universitário, ele engatinha. Para você ter uma ideia, no curso de Educação Física, hoje, a disciplina de envelhecimento tem 20 horas. Muito pouco. Nossa. Muito pouco.
é uma crítica construtiva que eu faço Sim. ao meio acadêmico. Em todas as áreas de saúde, a cadeira de envelhecimento ainda ela é muito pequena. Então, eu falo assim, como pode uma cadeira tão pequena com um boom de envelhecimento tão grande? Eu costumo dizer, e isso eu não tenho medo de errar, que o profissional de educação física e de fisioterapia, que são os dois grandes profissionais de movimento, que não aprenderem a trabalhar com envelhecimento, eles estarão fora do mercado. Porque vai ser a grande fatia do bolo daqui para frente. Eu costumo dizer que ela não vai ser, ela já é a grande fatia do bolo, né? E aí você observa que a grande massa dessas duas grandes profissões, ela ainda não está preparada para trabalhar com envelhecimento. A fisiologia do envelhecimento é uma coisa completamente diferente. Não é adaptar um exercício para o idoso, é entender a característica clínica dele. Ele pode até fazer o mesmo exercício, mas com intensidades e volumes completamente diferentes. Desenvolver para ele, né? Exatamente, para ele. Vamos dar um exemplo clássico assim. A musculação em si deveria ser a principal atividade para um idoso. Por quê? Porque o grande problema dele é a perda da massa muscular e a perda da força. Entretanto, porém, a gente vê que no mundo fitness, por exemplo, a grande massa do mundo fitness não está preparada para receber essa população, com as comorbidades que essa população tem, com as características psicobiológicas que essa população tem, né? E aí isso acaba afastando essa população desse meio. Então é um grande gargalo. Ivan, nos seus atendimentos, você sente diferença na questão do cuidado que a pessoa idosa tem para com ela mesma, no sentido entre homem e mulher? Isso destoa? Muito, muito, muito. Se você pegar toda a relação de saúde, comparando homens e mulheres idosas, a grande maioria são mulheres. A mulher ela tem mais o hábito do cuidado com a saúde. Então, se você for num centro público de saúde de idosos, se você for no ProHiper, por exemplo, você vai ver que 80% das pessoas frequentadoras são mulheres. Se você for lá na Fit Senior, lá na minha unidade em Poá, nós temos 150 idosos realizando exercício físico. Desses 150 idosos, uns 120 idosos mais ou menos são mulheres. Então, a mulher, ela procura mais os serviços de saúde, mais a promoção, prevenção e até a medicina curativa. Aí está um dos fatores que a mulher vive mais que o homem. Entendi. Então, é essa questão da proatividade mesmo, né? Sim. De ir procurar, que é uma questão cultural também. Cultural, O homem, ele não tem esse hábito do cuidado com a saúde desde pequenininho, né? A mulher não, a mulher desde nova ela vai ali no ginecologista, ela faz as suas consultas rotineiras, o homem não. Então ela vai arrastando essa característica até chegar na terceira idade. Então quando ela chega na terceira idade, ela é muito mais proativa para os cuidados com a saúde. Perfeito. Ivan, eu agradeço muito pela sua participação, de estar com a gente aqui hoje. E gostaria que você passasse o contato, falasse um pouquinho antes da gente finalizar, do serviço que você presta, até para o pessoal poder te procurar. Obrigado. Bom, hoje eu tenho a Home Care Movement Senior, que é uma empresa de prestação de serviço a domicílio, onde a gente leva para a população idosa o exercício físico, a fisioterapia e o cuidado e o serviço de cuidadores de idosos, né? Quem tem interesse pode entrar em contato pelo meu telefone, né, que é o 955 40 5898, né? E a minha página no Instagram, que é dr.ivanoliveira, e a gente tem também, eu sou sócio e proprietário da Fit Senior em Poá, que é um centro de exercício físico terapêutico para idosos em Poá, que fica na rua Ilo Ottoni 232, lá na Vila Monteiro, em Poá, onde a gente roda também um programa de exercício terapêutico. Perfeito. Ivan, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.